conjunção Júpiter-Saturno em Capricórnio, em Aquário. Em Capricórnio em novembro e em Aquário em dezembro. Vamos lá. Essa conjunção Júpiter-Saturno é um dos ciclos mais importantes do ano. Ela vai se dar primeiro, no final do ano, em novembro, no signo de Capricórnio. Depois Júpiter e Saturno se encontram em Aquário, em dezembro de 2020. Estamos falando de inauguração de uma nova era, de uma nova ordem social, cultural, econômica, política, comportamental, conceitual. É uma entrada num outro paradigma. Por quê? A conjunção Júpiter-Saturno, ela se dá várias vezes dentro de um mesmo elemento. E depois ela muda de elemento e passa a fazer novas conjunções nesse outro elemento. Nos últimos 180 anos, a conjunção Júpiter-Saturno vem se dando no signo de Terra, que é o signo do fazer, o Terra, né? Fazer, produzir, consumir, é o signo do capital, do material, do concreto, das expertises materiais, do mundo da produção. Isso já está se dando há 180 anos, coincide mais ou menos com a época da Revolução Industrial para cá. Tudo estava pensado, orquestrado em torno do fazer, do ter, do mundo da matéria e da troca de mercadorias, etc. A entrada de Júpiter e Saturno em Aquário inaugura o início das conjunções dessas duas forças no signo de ar. Agora em Aquário, depois vão se dar nos outros signos de ar. Então a gente está migrando da era do fazer, do ter, para o saber, o trocar, o colaborar. Então o que vai estar, vamos dizer assim, em evidência são todas as práticas, as organizações sociais e políticas e culturais em cima da colaboração, da cooperação, das trocas e não de situações onde você cuida do seu, o outro cuida do dele, esse país se vira com os assuntos dele, aquele dali se vira com o assunto dele. Isso aí acabou. Esse ciclo inaugura justamente uma era onde o intercâmbio, a colaboração, a cooperação, o revezamento, né? As trocas, elas passam a ser o norteador da construção da sociedade para os próximos aí, mais de 200 anos, vamos chamar assim. Os próximos 180 anos, 200 anos. Isso é tão forte que vocês já podem imaginar que o saber, o conhecimento, ele ganha, né, um destaque, uma força, quase como um vetor que direciona, né, organiza a sociedade. Isso é tão forte que a gente já está vendo em toda essa crise que a gente está vivendo, causado por essa pandemia, a evidência que tem se dado àqueles que conhecem o assunto, os cientistas, detêm o conhecimento, né? Os pesquisadores, o pessoal todo que trabalha nessa área de biologia, né? É como se o saber ele é um capital, né? E de uma certa maneira, você ter autoridade sobre aquele assunto, aquele conhecimento, e outorga a possibilidade de você conduzir ou indicar algumas medidas. Isso pode ser uma leitura, ok? E mesmo dentro da economia mesmo, a gente tem, na época, nesse momento da pandemia, ouvido ou sendo
ou sendo entrevistados economistas de várias correntes, como quem dissesse assim, esse cara é um conhecedor, é um estudioso, é um sabedor, ele tem uma bagagem de intelectual sobre esse assunto. Bom, e finalmente o Júpiter conjunto a Saturno, ele fala de uma energia de um ciclo de destronamento, de substituição de poderes, porque Saturno era o pai de Júpiter, né, a quem Júpiter destronou. Então estamos falando de substituição de poderes, onde houver eleição no mundo, nessas proximidades desse ciclo, né? A gente está falando de substituição de poderes, de troca de nomes, ou de tendências. E mesmo em termos do mundo, estamos falando também de deslocamento de eixos de poder. Outras regiões assumindo a hegemonia política e econômica em relação a outras, porque essa é uma energia de substituição de poderes, né? O filho que destrona o pai, se a gente for ler o mito. Muito bem. E, finalmente, a conjunção do Júpiter-Saturno em Aquário, ela também inaugura, refunda um novo humanismo, né? A era do homem, do humano, né? Da humanidade, daquilo que distingue o homem dos demais, inclusive o intelecto, o saber, o conhecimento, a tecnologia, no sentido de expertises, né, humanas. E um novo humanismo no sentido de o homem estar mais no centro das situações, ele não ser só um objeto, ou seja, não é a coisa, é o humano. E podemos mesmo pensar de um capitalismo refundado, um capitalismo mais humano, mais humanizado, que integra, né, que inclui um pouco mais do que exclui, que pensa um pouco na distribuição em vez da concentração. Há uma tendência para isso porque Aquário, de novo, é um signo mais de inclusão e distribuição do que de privilégios, soberanias e exclusão. Essa é uma dinâmica aquariana. E o fato de Júpiter e Saturno estarem ali pode-se começar a pensar em modelos, inclusive, econômicos que adotem princípios um pouco mais aquarianos, distributivos, de inclusão e avesso às qualidades leoninas, que é o oposto, Aquário é o oposto de Leão. Leão tem a ver com centralizar privilégios, né? A ideia de ser especial e não ser o conjunto e ser o todo. Então, essa é uma leitura de Júpiter, Saturno e Aquário.